Cumprimento a todos aqui presentes, é uma honra estar representando as mulheres do tributário, sou sócia do Vilfrido, e também de ter aqui as senadoras, é um prestígio, somos o Grupo Mulheres no Tributário, buscamos representatividade, então estamos aqui desde a reforma tributária, desde o início, desde a PEC 45, trabalhando afinco na Câmara dos Deputados, e estamos aqui agora trazendo as considerações para a cadeia produtiva da construção civil. Então, eu vou começar um pouquinho a apresentação. Estou obedecendo bem o que o senador Isalci trouxe. Eu vou trazer números, porque contra números não há argumentos. E vou começar aqui minha apresentação. Vou trazer um pouquinho desde o artigo 246, né? Ele trata sobre a tributação de bens imóveis e tem dizendo alienação de bem imóvel, cessão, locação, serviço de administração, serviço de construção. São aproximadamente 25 artigos tratando só de tributação de bens imóveis e, por incrível que pareça, no IVA europeu não se tributa venda e locação de imóveis residenciais. Por que aqui no Brasil a gente está trazendo essa tributação de imóveis residenciais e de venda também residencial? Então, isso nos causa um pouco ficamos assustados, né? Porque que nesse cenário agora está sendo tributado e não tem nenhuma exceção quanto a isso. Inclusive, fui atrás do CECIFES para verificar os estudos da cidadania fiscal e verificar o que está sendo tratado, e eles citam várias vezes a respeito desse jurista indiano, tributarista, Podar, e ele fala que quando a gente cria um IVA, a gente tem que levar em consideração potencial de arrecadação, neutralidade, impacto distributivo e simplicidade operacional. E será que estamos fazendo isso para a cadeia da construção civil? Essa é a nossa pergunta. E eu trago aqui, a emenda constitucional, ela deixou muito claro a respeito de termos que obedecer o princípio da neutralidade. Eu trago um conceito aqui até do meu professor, Fernando Zilvetti, que ele fala que o princípio da neutralidade, muito se fala sobre o princípio da neutralidade, mas ninguém explica o que de fato seria. E o princípio da neutralidade, na verdade, é você não causar distorção, é você não ter acumulatividade. Então, é não cumulatividade, é você ter a isonomia. Então, será que nesse cenário agora para a construção civil estamos obedecendo esse princípio da neutralidade? Eu fiz bem didático aqui os impostos, eles são muitas vezes citados e não são trazidos de forma bem específica. E no arrendamento, hoje no Brasil, arrendamento a gente só tem 3% do registro, né, aqui no DF, né? Então, não tinha nem demanda de nota fiscal, nada nesse sentido, e agora, de repente, depois de uma reforma tributária, vamos ter que ter nota fiscal, vamos sair de uma alíquota de 3% no DF, vamos para uma alíquota de 3% mais 10,6%. Então, muito bem trouxe também o senador Isalci a respeito da emenda, né, 730, a respeito da redução, que sai de 60% e vai para 80%, que é uma proposta de emenda muito válida, que deve ser pensada, até porque o arrendamento, senador, até o senhor perguntou, que ontem estava nos debates e não é trazido, e o arrendamento não tem creditamento. Então, onde que vem o creditamento para não ter a não cumulatividade igual a dita? O arrendamento é o início da cadeia. Então, esse é um argumento que a gente não pode deixar passar. A alocação também de pessoas jurídicas, porque de pessoas físicas eu já até falei que em outros lugares do mundo nem é tributado. E a alocação de pessoas jurídicas, hoje a gente tem o IPTU, tem o imposto de renda, que também já foi trazido aqui dizendo que a alocação é imposto de renda, e geralmente é lucro presumido, né? E PIS, COFINS de 3,65. Nem se pagar ISS e ICMS não demanda também nota fiscal. A gente vai passar, então, para o sistema que vai ter IPTU, vai ter imposto de renda, IBS e CBS. Então, a gente sai aproximadamente de uma alíquota de 3%, de 13% mais ou menos, e a gente vai para uma alíquota de quase 22%. Então, realmente, eu trago ali um quadro comparativo em cores, porque é absurdo, né, o aumento que vai crescer para a cadeia de produção. Trago também da construção civil, os serviços na construção civil. Aqui, eu não estou falando do regime especial do RET, eu estou trazendo quem não optou pelo RET. Então, eu trago aqui
a construção civil que ela recolhe o PIS, COFINS de 3,5% e ISS empreitada de 2%, com a redução que hoje a gente tem do IBS, considerando uma alíquota de 26,5%, a gente cai para 15,9%. Mesmo assim, a gente sai de serviço na construção de 6%, 7%, vamos considerar alto, para 15,9%, o dobro. Então, uma redução realmente trazida na emenda 730, de 60%, é uma coisa que tem que ser considerado, temos que refletir. A comercialização também na alienação do imóvel de pessoa jurídica. Hoje a gente paga o ITBI, imposto de renda, quando tem o ganho de capital, porque nem sempre tem o ganho de capital no imposto na alienação. O PIS e COFINS de 3,65%. Não paga ISS ou ICMS e não demanda nota fiscal. E, mais uma vez, a gente está indo para um regime que não é tão simplificado quanto estava. Ele está indo para um regime que vai ter que ter nota fiscal, IBS, CBS de 15,9%, imposto de renda, ITBI de 3% aqui no DF. Então, realmente, a gente tem que considerar a redução de 60% trazida na emenda. E muitas vezes são trazidos os redutores de ajuste como justificativa de que estamos preservando a não cumulatividade. E eu fui analisar, fui sentar, ler o artigo, entender, né, o que está sendo trazido. E o redutor de ajuste, ele é só na alienação do bem imóvel, e é considerado com o valor atualizado do bem imóvel, etc., para a base de cálculo. Eu até trago ali como se fosse uma subtração e um resultado positivo, que é um redutor que vai ser extraído. Só que, se a pessoa ela não é sujeita ao IBS e CBS, se ela não é contribuinte, ela vai ter só a redução do valor de aquisição, ela não vai ter a atualização e etc. Então, as pessoas físicas, né, o Simples Nacional, inclusive o senador Exalci também trouxe uma emenda sobre isso, sobre creditamento de pessoa física e de Simples Nacional, porque pelo menos que essas pessoas, né, as pessoas físicas, se elas vão ser tributadas nesse formato, que pelo menos elas possam se valer do crédito. Então, esse formato aqui, inclusive, exclui as pessoas físicas da venda na alienação. Então, eu trago porque sempre é trazido, não, tem o redutor de ajuste, tem o redutor social. Travou aqui, ó. Será que... calma aí. E agora o redutor social foi muito bem já trazido, é um redutor utilizado nos imóveis de 100 mil, que é na base de cálculo, e é só imóvel residencial ou lote residencial, então, mais uma vez, não favorece a construção civil. E, inclusive, também eu vi uma emenda do senador Exalci sobre essa redução também da locação de 400. Por que esse valor de 400? Se ele nem é proporcional aos valores que estão sendo considerados no valor do bem imóvel e do lote residencial. Então, mais uma vez, a gente vê o setor da construção sendo prejudicado e a gente volta. E a proporcionalidade, tudo que está acontecendo, toda a falta de neutralidade. Então, encerrando aqui já a minha fala, eu trago, será que a gente vai ter, de fato, uma neutralidade ou a gente vai ter uma distorção de mercado, um aumento do déficit habitacional, um aumento da informalidade, porque quem vai conseguir pagar esses impostos para manter uma construção, para manter um setor? Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Uma boa tarde a todos.